Que vista, hein? Todo mundo gosta de observar uma bela paisagem, não é mesmo? Mas você sabia que ao observar uma paisagem você pode estar aprendendo geografia? É isso mesmo. Você já prestou atenção na paisagem que você vê da sua janela? Para começar, vamos entender a diferença entre paisagem e paisagismo. Paisagismo é a arte de distribuir plantas e objetos num jardim ou parque. A noção de paisagem para a geografia é indicadora de conteúdo vivo e de processos dinâmicos, isto é, que estão sempre em atividade. Eu tenho aqui a representação de vários elementos geográficos, físicos, como a montanha, o rio. Tenho também elementos biológicos, como as árvores e os animais. Tenho ainda elementos humanos, como os bonecos. E tenho também produtos da atividade humana, como os prédios e o trem. Reunidos desse jeito disparatado, eles não dizem muito. Mas se eu delimitar um espaço e combinar tudo, terei uma paisagem. Interpretar uma paisagem como essa para a geografia é buscar uma explicação científica de como as formas que nós estamos observando aqui são o resultado visível de uma combinação de processos físicos, como as montanhas, os rios, biológicos, como as árvores, os animais, e humanos, como o trem que circula por aqui. A Baía de Guanabara, que nós vemos hoje, é o resultado de uma combinação de processos físicos e biológicos que foram sendo modificados através do tempo e pela ação humana. Cada modificação de um desses elementos provocou uma reação dos outros. Portanto, a paisagem evolui continuamente. A observação e a descrição da paisagem é o ponto de partida para desvendar os segredos das relações entre sociedade e a natureza. A observação da paisagem é o ponto inicial do treinamento de um geógrafo. Evidentemente, no presente momento, existe uma tendência para estudar mais o espaço do que valorizar a paisagem. Eu, pessoalmente, acho que as duas coisas devem ser feitas ao mesmo tempo. Observar a paisagem, estudar a projeção da sociedade sobre o espaço e tentar interpretar as razões da organização humana sobre a herança da organização natural dos terrenos e da vida vegetal, animal e, sobretudo, do trabalho humano sobre essas heranças. Costuma-se dizer que observar a paisagem é se colocar num ponto especial do terreno em que se possa ter uma visão abrangente do espaço a nível do que se pode observar com os próprios olhos. E dentro desse quadro nós temos que fazer interpretações. Nesse sentido, a ciência da paisagem é uma ciência que envolve observação e interpretação. Olhando e pensando, eu posso entender as condições geográficas de um acontecimento. Descubro e distingo as relações que se estabelecem entre os fenômenos que eu observo. Agora eu te pergunto, quais são esses fenômenos? Dá uma pensada aí. Pensou? Agora dá uma olhada nesta foto que eu tirei na semana passada desta mesma paisagem. Forma de relevo, clima, vegetação, dados de população, atividades econômicas, manifestações sociais. Cada um desses dados estão estreitamente vinculados entre si. Isso não acontece só onde eu estou agora não, mas em cada ponto da superfície terrestre. As condições de vida são resultado da maior ou menor ação da sociedade sobre os processos naturais. A combinação é que varia. As paisagens são produtos das mais diversas combinações de fenômenos, mas entre os fenômenos também existe a diversidade. O relevo, que pode ir de barrancos a planaltos imensos ou cordilheiras. Por outro lado, são as condições climáticas que determinam as características da vegetação e do solo, e também os agentes de erosão que modelam o relevo.
E assim se criam as diferentes paisagens naturais, que são resultados das interações entre clima, solo, vegetação e relevo. Veja só, Vicente, olha, a interação desses fenômenos pode dar uma paisagem tropical, como essa praia do nordeste do Brasil, olha, um deserto como o do Saara, uma cordilheira como a dos Andes, um planalto como o do Tibete. São as paisagens que a geografia observa e compreende, não é isso? Agora, não está faltando alguma coisa nessas paisagens naturais? A atividade humana. É isso que está faltando nessas paisagens naturais. A atividade humana transforma a paisagem natural em uma paisagem humanizada. Conforme a atividade predominante da população de um lugar, os elementos vão sendo transformados. E assim, nós podemos falar de paisagens agrícolas, paisagens mineiras e paisagens industriais. Vai, Gil, essa aí é uma paisagem industrial, né? Existem paisagens agrícolas como essa aí, paisagem mineira, ou seja, a paisagem muda de acordo com o jeito que o ser humano utiliza o solo. Pois é, até a caatinga, que não é lá essa coisa em termos de recursos naturais, muda muito quando o homem atua e trabalha, ó, vê só. Exatamente. Agora, tem um outro tipo de paisagem que eu queria conhecer melhor, a paisagem urbana. A cidade é uma espécie de museu vivo da história do trabalho e das técnicas desenvolvidas pela sociedade. O trabalho humano se incorpora ao espaço onde vivemos, e esse espaço está em constante transformação. Casas antigas e modernas, ruas com grandes prédios comerciais ou pequenas vilas, praças e monumentos. Nós podemos comparar paisagens a fotografias, que refletem as combinações entre os processos naturais e culturais que ocorrem em cada lugar. Se nós compararmos duas paisagens urbanas, a de um bairro pobre com um bairro rico, na mesma cidade, nós vemos que o bairro pobre reflete as desigualdades sociais na apropriação da renda, nas ruas sem calçamento, no esgoto a céu aberto, nas praças abandonadas, o que não acontece no bairro rico. O lugar que a gente ocupa no espaço geográfico é resultante das condições sociais em que vivemos. E a gente entende isso observando e interpretando a paisagem. Mas existem outros meios de se conhecer e representar o mundo. Os mapas, por exemplo. E uma porção de novos meios de observar as paisagens. Veja só. Esses novos meios de reconhecimento e coleta de informações geográficas estão disponíveis graças aos satélites. Satélite como a Lua? Não, nós estamos falando de outro tipo de satélite. Satélite artificial, olha aí. Esse tipo de satélite, ele fotografa o corpo celeste e depois envia as fotografias para os laboratórios da Terra. Os nossos olhos são sensores. Eles localizam o que queremos observar. As fotografias aéreas e as imagens de satélite ampliam os limites do olho humano através do sensoriamento remoto. Graças ao sensoriamento remoto, quer dizer, à distância, é possível obter imagens diárias da Terra. Imagens que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. A previsão do tempo, que você vê na TV e nos jornais, é ilustrada por satélites meteorológicos. Outras imagens são obtidas do espaço, regiões de conflitos internacionais, como na Ásia e nos Balcãs, regiões de queimadas, como na Amazônia, e o caminho dos furacões, como no Caribe. Esta é uma foto da Baía da Guanabara. Aqui está a entrada da baía. E esta é uma foto da mesma entrada da Baía da Guanabara, feita por um satélite. Olha aí o satélite, Vicente, olha. Ele não para nunca de fotografar a Terra e enviar essas fotos para nós aqui embaixo. Agora, uma quantidade de informações enorme que chega todo dia aqui, não é não? Pois é, mas qual é a importância, qual é a utilidade de tanta foto? Pois é. Do ponto de vista técnico-científico, as imagens de satélite têm um grau de precisão muito grande. Elas constituem uma técnica fundamental e eficaz para a avaliação dos recursos terrestres.
Por isso, os registros de sensoriamento remoto, junto com as fotografias aéreas convencionais, são indispensáveis para os estudos geográficos, ajudando a fazer o levantamento dos recursos naturais e ambientais. Essas imagens fornecem dados e ajudam a estudar e planejar o uso da Terra. Mostram as florestas, as cidades, os oceanos. Permitem, com ganho de tempo, identificar, delimitar e descrever vários aspectos do espaço geográfico. Se eu vier aqui todos os dias e tirar uma foto desta mesma paisagem, provavelmente daqui a um ano eu vou ter uma boa amostra das modificações dessa paisagem. Agora imagine esse trabalho todo sendo feito por um equipamento técnico-científico ultra eficiente, como é o caso das imagens feitas por sensoriamento remoto. Dá para acompanhar no tempo as modificações do espaço. Aí sabe o que acontece? Dá para você estudar a dinâmica, o movimento do meio ambiente. No começo dessa teleaula, nós vimos que cada uma das partes que compõem a paisagem se modifica o tempo todo, interferindo nas outras. Essa dinâmica própria é responsável pela fisiologia da paisagem. Fisiologia é a parte da biologia que investiga as funções orgânicas, processos ou atividades vitais, como o crescimento, a nutrição, a respiração, etc. Então, quando nós dizemos que a paisagem tem uma fisiologia, nós estamos falando das atividades vitais dessa paisagem, que nasce ou se forma, cresce e se modifica o tempo todo, como um organismo vivo. O sensoriamento remoto é uma ferramenta e tanto, porque ele mostra as mudanças contínuas das paisagens da superfície da Terra. Compreende? Ah, agora eu entendi. É isso aí. Durante um jogo de futebol, os torcedores de cada time se juntam de lados opostos do estádio. Cada torcida tem o seu território. Diz aí, o que é território para você? Território é o espaço que o time ocupa. Me dá exemplo de uma luta territorial. Ah, os sem-terras, por exemplo. Eles estão brigando por um território para eles. A Segunda Grande Guerra começou porque a Alemanha invadiu o território da Polônia. Árabes e judeus disputam territórios na Palestina. E no Brasil, discute-se até hoje o direito dos índios ao seu território. Qual o significado dessa luta no mundo atual? E por que o território é tão importante como elemento de afirmação dos grupos sociais? Sempre que ouvimos falar de território, a primeira coisa que vem em mente é a noção de território nacional, isto é, a superfície delimitada de um país. Mas existem outros territórios construídos em escalas diferentes, desde a mais detalhada, como esta casa, até a mais geral, como da superfície da Terra. Os territórios podem ter um caráter permanente, com limites bem definidos ao longo do tempo, como, por exemplo, o território brasileiro. Mas os territórios também podem ter uma existência temporária. Quer ver? Esse território eu uso durante um certo tempo, depende da prefeitura. Assim como o território de um país é definido e pode durar séculos, outros territórios podem variar de tamanho e podem durar anos, meses, semanas, dias ou até horas. Quer um exemplo? O território de uma feira livre dura algumas horas por semana. Geograficamente, nós podemos definir o território como o espaço concreto em si, com seus atributos naturais e socialmente construídos, que é apropriado e ocupado por um grupo social. Quando um grupo social define seu território, começa a criar raízes e identidade cultural. Uma comunidade não pode ser compreendida sem o seu território,
Porque a identidade sociocultural das pessoas está ligada aos atributos do espaço concreto. Assim, uma aldeia de índios está ligada à natureza, às construções e à paisagem que compõe seu território. Toda a comunidade tem o domínio do território. Onde termina um território e começa o outro, estão os limites. E as regiões que ficam nos limites dos territórios são as fronteiras. Me diz uma coisa, os limites dessa praça são imutáveis? Eu acredito que sim, você pode abrir mais uma pista aqui, ou uma pista ali. Já aconteceu tanta coisa aqui nesse bairro, já mudou tanta coisa. De repente pode vir um louco aí, passar um trator aqui no meio da praça, a gente não sabe, né? Muito obrigado. Pois é, as fronteiras de uma praça podem ser alteradas. Um grupo de pessoas pode solicitar à prefeitura a ampliação dessas fronteiras, aumentando assim a área de lazer para essas pessoas que frequentam esse lugar. Mas um outro grupo pode achar que o trânsito fluirá melhor se essa praça for diminuída. Isso significa que os limites de qualquer território não foram e não são imutáveis. É isso aí. O território é um espaço definido pelas relações de poder. E são as relações de poder que estabelecem os limites de um território, o que pode causar uma certa confusão. Quer ver só? Veja a África, por exemplo. Os limites dos países africanos não obedecem às fronteiras territoriais dos conjuntos étnicos, quer dizer, dos diferentes povos que sempre habitaram esses territórios. No final do século XIX, as potências coloniais europeias partilharam o continente africano entre si, sem levar em conta a distribuição dos distintos povos que o habitavam. Houve a descolonização, isto é, os estados africanos ficaram independentes. Só que os novos dirigentes concordaram em manter as mesmas fronteiras que os colonizadores haviam definido. Algumas etnias que habitam a África são rivais tradicionais de outras e foram forçadas a conviver em um mesmo país. Uma situação que provocou e continua provocando vários conflitos, porque a territorialidade dos povos não foi respeitada. Para entender a noção de territorialidade, vamos pensar numa correlação de forças, especialmente delimitada e operando em uma área geográfica específica. Fica mais claro se a gente pensar em uma grande metrópole moderna, como São Paulo. A cidade contém os exemplos mais interessantes e variados de territorialidades, isto é, diversas formas de apropriação dos territórios. À medida que a gente vai andando pela cidade, a gente encontra vários grupos sociais que vão ocupando áreas gradativamente. Como, por exemplo, os vendedores ambulantes, que ocupam as principais ruas comerciais. A gente encontra também tribos urbanas, e habitantes de rua. A ausência dos poderes públicos ainda pode ocasionar territorialidades ligadas a atividades ilegais e à contravenção. Você já deve ter acompanhado pela mídia reportagens sobre os territórios ocupados pelo narcotráfico e pelo jogo do bicho. E ainda a luta pela ocupação de terras abandonadas por trabalhadores que não têm onde morar e constroem seus abrigos em áreas sujeitas a enchentes e desabamentos. Isso, muitas vezes, é visto como invasão pelos demais moradores do bairro. E se eu resolvesse construir uma casa aproveitando o terreno dessa praça, o que acontece? Sem chance. Eu não iria gostar. Acho que a prefeitura não deixaria, não. Segundo as normas, as leis municipais, né, nem tudo que é público é que lhe dá total direito de invadir, né? Aí você vai presa, né? Porque isso aqui não é uma propriedade particular, é propriedade do governo. Não pode, né? É verdade, a apropriação de um espaço público como essa praça, tanto por mim como por grupos privados, é um atentado à cidadania. Mas, no entanto, acontece. Um bom exemplo disso são as praias brasileiras. Aninha, esta minha viagem pelas praias brasileiras está mexendo com a minha cidadania. Imagine você, que várias vezes nós fomos impedidos de acampar em praias desertas, fechadas por empresários inescrupulosos. Como a paisagem é muito bonita,
eles aproveitam dela para ganhar dinheiro. Que eu saiba, praias e mar não são propriedades particulares. É ou não é? E aí, Vicente, é ou não é? Ah, com certeza é. As praias pertencem ao governo federal e a população tem o direito de acesso a elas. Já o mar... Já o aí... mar? Já o mar o quê? Pelo que eu sei, o mar pertence aos países até certo ponto. Aliás, vamos ver isso mais de perto? Um território pode ser uma superfície líquida, um mar territorial. Já a partir do século XVIII, na Europa, a autoridade dos estados se estendia por uma franja marítima de 3 milhas marítimas de extensão. Isso dá mais ou menos uns 5,5 km. Essa distância foi estabelecida de acordo com o alcance de um tiro de canhão da época. Depois da Segunda Guerra Mundial, a extensão das águas territoriais aumentou para 12 milhas, ou seja, mais de 22 quilômetros. Mas a discussão não parou por aí. Desde 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar aumentou a autoridade para até 200 milhas, mais de 350 quilômetros ao largo das costas dos países, e anexou os fundos marinhos até os limites da plataforma continental, que é a zona imersa que declina suavemente a partir da praia até os limites submersos dos continentes. Veja só a divisão do Mar do Norte e o mar territorial de 200 milhas. Ô Vicente, mas nem assim o povo sossegou? Não, muitos conflitos entre os estados vêm desses direitos sobre o mar. Bom, se é assim com o mar, imagina o direito dos países sobre o céu. Aliás, vamos ver isso de perto também? O desenvolvimento da aviação colocou o problema da soberania dos estados na parte da atmosfera que está acima do seu território. A multiplicação dos satélites artificiais que giram ao redor da Terra coloca também novos problemas, embora, além dos 40 quilômetros de altitude, é considerado, até o presente momento, como um espaço internacional de livre circulação. Viu só quantas situações a gente examinou para chegar à conclusão do que é um território? É importante reconhecer que o controle dos territórios é exercido em diversos níveis. No mundo moderno, a gestão do território pode ser vista como uma prática científica e tecnológica de poder no espaço. E é importante que a gestão de qualquer território se baseie na autonomia de decisões e no direito democrático das comunidades de decidirem os seus próprios futuros. O território é fundamental para a identidade cultural das comunidades. Aruanã, Goiás. Queridos mãe e pai, espero que esta encontre vocês com muita saúde e também paz e alegria no coração. Desculpa minha letra, é que estou escrevendo com um pouco de pressa, já que a temporada está começando e estou trabalhando sem parar. Já estamos em plena época de estiagem e o leito do rio já está bem baixo, transformando as margens em praias de areia branquinha. Esse ano promete, céu azul, praia de areia branquinha, tempo quente e um montão de turistas. Itacoatiara, Amazonas. Minha filha querida, acabei de ler sua carta e fico contente de saber que todos estão bem. Eu e seu pai chegamos de viagem ontem. Fomos ver o seu irmão Gerson. Como você sabe, ele está vivendo numa pequena aldeia bem no meio da floresta, onde só se chega de barco. Ele vive da pesca e da mata, já que a terra não é muito boa para a agricultura. É uma vida difícil, mas ele está muito feliz. Tainhas, Rio Grande do Sul. Caro compadre, tudo bem? Desculpe não ter escrito antes, mas você sabe como é o tempo por aqui na serra. De um dia para outro, a temperatura caiu mais de 20 graus. E eu peguei uma gripe daquelas, mas agora já estou melhor. Aqui ainda está chovendo muito e quando o clima melhorar, estou pensando em passar uns dias aí, se o convite ainda estiver em pé. Não vejo a hora de tomar um chimarrão no fim da tarde
descansando os olhos nessa bela paisagem que são os Pampas Gaúchos. Fala a verdade. Coisa boa que é escrever contando as novidades e como estão as coisas para as pessoas que a gente gosta, não é mesmo? Você estava ligado no que as pessoas estavam falando? Estavam falando de frio, de floresta, de rio, de calor, de temperatura, de serra, dos pampas. Quer dizer, de uma certa forma, elas estavam falando de geografia. É isso mesmo, geografia. Geografia é rio, é floresta, é montanha, é relevo, é temperatura, é um montão de coisas. Bom, você deve ter sacado qual é a minha praia, mas não custa nada falar. Meu nome é Pedro e eu sou um dos muitos carteiros da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Minha função é entregar cartas, telegramas e encomendas. E nesse meu trabalho, eu já conheci um montão de lugares com as mais diferentes características. Ruas sem calçamento, ruas asfaltadas, ruas estreitas, ruas largas. E o interessante é que para me localizar nesses diferentes lugares, eu sempre usei alguns pontos de referência. Pontos de referência. Coisa, lugar que constitui um dado. Um elemento básico para orientação, percepção, julgamento, recordação, memorização e etc. São Paulo, esquina das avenidas Henrique Schaumann e Rebouças. Senhorita, por favor, você podia dizer pra gente como é que faz para chegar na rua Girassol, na Vila Madalena? Ah, você sobe essa rua aqui. Você vai encontrar uma igreja. Da igreja você entra à esquerda e logo embaixo tem um cemitério. No final do cemitério você entra à direita. Você segue a rua direita, você vai encontrar um posto de gasolina. Contorna o posto, a próxima rua já é Girassol. Vamos ver se eu entendi. Eu sigo essa avenida e vai ter uma igreja. Aí eu entro à esquerda. Eu continuo descendo e vai ter um cemitério à minha direita. No fim do cemitério, eu pego a rua à direita, vou até o fim e vai ter um posto de gasolina. Aí é só contornar o posto que eu chego na rua Girassol. Vamos até lá? Olha aí a igreja. Então a gente tem que entrar à esquerda aí. Tá lá o cemitério. Vamos lá. Poxa vida, esse cemitério é grande pra burro. Olha aí, terminou. Então aqui a gente entra à direita. Vamos conferir? Descemos até o fim da rua e olha aí. Posto de gasolina. Agora é só contornar e a gente chega. Vamos pra lá. Rua Girassol, olha aí. Puxa vida, os pontos de referência são uma mão na roda na nossa vida. Com eles, fica muito mais fácil localizar os lugares ou até explicar onde eles ficam. E você viu, pode ser uma igreja, um cemitério ou até um posto de gasolina. Agora, atenção, costumam ocorrer mudanças nos lugares. São Paulo, SP. Minha querida veinha, estou escrevendo para dizer que a viagem foi muito boa e que cheguei inteirinho. Dando uma voltinha pelo centro, me dei conta de quanto tempo eu não vinha para cá. Acho que mais de 15 anos. A cidade está muito mudada. Você se lembra do Vale do Anhangabaú? Todo gramado nas laterais e o trânsito passando lá embaixo. Pois então mudou tudo. Agora é uma enorme área de concreto e o trânsito passa por debaixo dos nossos pés. Isso é a mais pura verdade. As cidades mudam pra caramba. A questão de 2 anos, no lugar desse prédio aqui, existia um enorme terreno baldio. Eu já vi casas sendo destruídas, prédios subindo, ruas sendo alargadas para virar avenida. Quer dizer, uma loucura. Agora, não sei se você se ligou, mas no meu trabalho estão presentes noções importantes que são utilizadas pela geografia. Noções de lugar, distância e extensão. Quando você souber mais do meu dia a dia, você vai entender como essas noções são importantes no meu trabalho. Pedro vive em Irajá, subúrbio do Rio de Janeiro, e trabalha na Tijuca, na zona norte da cidade. São 2 lugares diferentes. No Irajá, predominam as casas e o pequeno comércio, com muitas tendinhas. Já na Tijuca, o predomínio é dos prédios, das grandes lojas, supermercados e shopping centers. Assim acontece com a maioria das cidades. Elas são formadas por bairros diferentes com características diferentes. Bairros que podem ser identificados de acordo com o uso que fazemos deles. Para Pedro, por exemplo, Irajá é o seu lugar de moradia e a Tijuca, o seu lugar de trabalho.
Essa noção de lugar, tão importante para a geografia, na verdade é importante para todos nós. Agora, quer conhecer uma outra noção que também é muito importante para a geografia, que faz parte da vida de todo mundo? Qual é a distância entre o seu lugar de trabalho e o seu lugar de moradia? São 14 quilômetros. 10 quilômetros. Umas 8 quadras. Tá vendo só? Distância tem tudo a ver com a geografia e também com a vida da gente. E falando nisso, qual é a distância do seu lugar de moradia para o seu lugar de trabalho? Bom, eu ando 1, 2, 3 quadras até o ponto de ônibus. Do ponto de ônibus até a sede dos Correios, que fica no centro, o ônibus demora 1 hora. Aí eu chego lá, pego as minhas correspondências e pego outro ônibus até a Tijuca, que demora mais uns 30 minutos. Aí, depois desses 30 minutos, eu ainda tenho que andar aproximadamente uns 30 quilômetros para entregar toda a correspondência. Você percebeu que, para falar nas distâncias, eu usei vários padrões de medidas? Quadras, horas, minutos e quilômetros. É assim o nosso dia a dia. A geografia é a mesma coisa, só que ela tem os seus próprios padrões de medida. Mas isso a gente vai ver numa outra aula. Agora, dá uma olhadinha na minha trajetória. Aqui fica a minha casa. 4 quadras, ponto de ônibus. 1 hora de ônibus, sede dos Correios. Mais meia hora de ônibus, praça na Tijuca, onde eu começo a entregar a correspondência. Repare que a minha casa, a sede dos Correios e a praça da Tijuca são meus pontos de referência. E aqui nesse desenho fica bem claro como as noções de lugar e de distância fazem parte do meu dia a dia. Olha só, eu estou lendo um conto do Carlos Drummond de Andrade que tem tudo a ver com a nossa teleaula. Escuta só esse trecho. Nasci numa tarde de julho, na pequena cidade onde havia uma cadeia, uma igreja e uma escola bem próximas umas das outras, e que se chamava Turmalinas. A cadeia era velha, descascada na parede dos fundos. A igreja também era velha, porém não tinha o mesmo prestígio. E a escola, nova de 4 ou 5 anos, era o lugar menos estimado de todos. Foi aí que eu nasci. Nasci na sala do 3º ano, sendo professora Dona Emereciana Barbosa, que Deus a tenha. Até então, era analfabeto e despretensioso. Viu só? O poeta descreve a cidade lembrando de alguns pontos de referência. A cadeia, a igreja e a escola. Agora está na hora da gente falar sobre a noção de extensão. E para saber sobre essa noção, a gente vai falar um pouco sobre o meu local de trabalho, o bairro da Tijuca. Rio de Janeiro, RJ. Querida amiga, como vai? Espero que esteja tudo bem e que você e o Fred tenham voltado às boas. Estou escrevendo, mas para contar uma ótima novidade. Vou começar a trabalhar num shopping que fica no bairro da Tijuca. É um bairro da Zona Norte, super legal, cheio de prédios e shoppings. O Maracanã divide a Tijuca do bairro da Mangueira. Tem uma praça, a Praça da Bandeira, que faz limite com a Cidade Nova e o centro. E tem ainda a Quinta da Boa Vista, que divide a Tijuca de São Cristóvão. Deu para entender, amiga? A Tijuca é um bairro que é limitado por outros bairros. E olha só que interessante. Ligando os pontos de referência que limitam o bairro da Tijuca, podemos traçar uma linha que estabelece os limites do bairro onde eu trabalho. Numa cidade normalmente é assim. Um bairro se limita com outros bairros. E os limites de um bairro é que determinam a sua extensão. E é fácil perceber que o bairro é menor que a cidade é menor que o estado e o estado é menor que o país. Oi, eu me chamo Maurício. Eu trabalho na prefeitura, no setor de cadastramento de imóveis. Agora mesmo, eu estava mostrando aqui pro seu Luiz uma chácara, os limites da chácara que ele está pensando em comprar. Puxa, mas esse meu vizinho aqui tem terra que não acaba mais, hein? Essa aqui é a fazenda do seu Aristides. É outra ordem de grandeza. Caramba! Mas para compensar, ó, a minha chacrinha fica pertinho aqui do rio, ó. Daqui a aqui é um tirico de garrucha. Quanto será que tem daqui a aqui, hein? Tem uns 3 quilômetros. Tá vendo só? Quando a gente utiliza a distância e a extensão para identificar e comparar os lugares, a gente pode afirmar quais estão mais ou menos próximos de um certo ponto de referência. Ou então, qual é o maior, qual o menor. E assim, a gente aumenta os nossos conhecimentos sobre os muitos lugares na superfície da Terra. E isso, que é pura geografia, acaba facilitando muitas tarefas no nosso dia a dia. Ô Maurício, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito a localização da minha chacrinha. Ela fica na estrada que vai pro horto,
logo depois daquela antiga fábrica de biscoito. É isso mesmo, seu Luiz. É claro que todas as pessoas que moram por aqui sabem onde ficam esses lugares. Que nem você sabe onde fica a praça da sua cidade, a igreja, o cemitério, o cinema. Mas você já imaginou a quantidade de fábricas, lojas, cinemas, praças e igrejas que existem espalhadas pelo mundo? Pois é. É por isso que, para se localizar, é preciso ter a noção de distância e extensão. E de uma forma que todo mundo entenda. Ah, isso é verdade. Ó, você já imaginou mandar uma carta assim, ó, para o seu Zé que mora do lado da padaria? Não dá, né? Ah, e por falar em carta, você sabe o que escrever no envelope na hora de mandar uma? Para mandar uma carta, você precisa colocar nome, endereço completo, CEP, cidade e estado, o seu e o da pessoa para quem você está mandando a carta. Agora, você sabe o que é o CEP e para que ele foi criado? Tudo bem, a Regiane, funcionária aqui dos Correios, vai explicar isso pra gente. Regiane, o que é o CEP e para que ele foi criado? O Código de Endereçamento Postal é um guia com a relação de todas as cidades do Brasil. É um conjunto de números que indicam onde deve ser entregue cada correspondência. Graças ao CEP, é possível fazer a leitura automática dos endereços, facilitando a entrega dos mesmos. Para saber o CEP de uma localidade, você pode consultar um guia de CEPs que está em todas as agências de correio ou acessar o site dos Correios na internet. É só procurar o estado, a cidade ou, por fim, a rua. Se você colocar o CEP direitinho, a sua correspondência chega mais rápido e os carteiros agradecem. Para se situar melhor no espaço, é preciso que ele seja dividido em diversas áreas ou regiões. Você já reparou que tudo é dividido em regiões? Existem diferentes regiões dentro das cidades, dentro dos estados, dentro dos países e até dentro dos continentes. Mas será que o termo região tem a mesma interpretação para todo mundo? E qual será o significado do termo região em geografia? Você saberia dizer pra gente o que significa o termo regional? Regional é uma coisa da região específica, alguma parte do país, alguma região. Por exemplo? Região sul do Brasil, Santa Catarina, Porto Alegre. Região de São Paulo, região do Rio de Janeiro. Você sabe dizer aonde eu tô? Em que cidade, em que região do país? Vai, dá um chute. Tá bom, eu vou ajudar. Eu tô na capital ou no interior? Será que eu tô no norte ou no sul? Fica meio difícil, né? Num shopping center como esse aqui, eu posso estar em qualquer região do país. Porque a paisagem dentro de um shopping é sempre meio parecida. As mesmas redes de lojas, a mesma padronização visual, até a música ambiente é meio parecida. Dentro de um shopping como esse aqui, o termo regional, como ele é usualmente empregado, perde um pouco o seu sentido. Em geografia, o conceito de região admite muitas interpretações. Na sua origem, a noção de região confundia-se com a de paisagem. Vendo desta maneira, um país tem diversas regiões diferenciadas pelas suas características naturais. Algumas regiões são secas, com paisagens áridas. Outras regiões, ao contrário, mostram uma natureza exuberante. Mas o conceito de região também reflete a transformação dessa natureza pelo trabalho humano, ou seja, pela cultura humana. Olá, Vicente, estou vendo esse livro aqui, rapaz, que fala sobre as regiões da França. É bonito, hein? Tem uma coisa que fala aqui que é muito interessante, que diz que no início do século, cada região possuía sua identidade própria, sabia? Identidade própria? Como assim? Olha, o dicionário diz que identidade é um conjunto de características que definem uma pessoa ou um lugar, né? Bom, no caso aqui como exemplo, significa que cada região possui as suas próprias características, as suas peculiaridades, entendeu? Coisas que pertencem somente a essa região, entende? Tá certo. Mais ou menos isso aí. Cada uma delas tem o seu modo de produzir vinho ou queijo, de construir casas, de plantar o campo.
Olha, a região da Bretanha era completamente diferente da região da Normandia, que também era diferente da região de Provença. Sabe, Vicente, esse livro diz uma outra coisa muito interessante, que essas características dão à região uma homogeneidade interna. Homogeneidade? É, vem do homogêneo. Homogêneo é aquilo cujas partes pertencem à mesma natureza ou não apresentam desigualdades. Ah, tá certo. Quer dizer, cada uma dessas regiões que você está falando tem homogeneidades internas e ao mesmo tempo são diferentes entre si. Exatamente. Agora, o interessante mesmo é a gente ver como cada lugar era, né? Você não acha? Isso é verdade. Apesar que hoje em dia, cada vez mais as regiões não estão tão diferentes assim, né? As coisas no mundo estão cada vez mais homogêneas. Né? No meu trabalho eu conheço muitos bairros diferentes. Bairros ricos, bairros pobres, bairros barulhentos, bairros silenciosos. Cada região da cidade tem o seu jeito. Mas a verdade é que numa cidade grande como essa, a tendência é que as diferenças entre as regiões se tornem cada vez menos marcantes. Eu acho que isso acontece também com as cidades. Por que será que isso acontece? O que acontece é que nesse século houve um grande desenvolvimento econômico das grandes empresas, que expandiram em redes nacionais. Antes, a velocidade das transformações era muito mais lenta. Você se lembra da última teleaula de geografia, quando a gente viu que esse é o século da revolução urbana, o século das cidades? Pois é, o conceito de região teve que se adaptar a essas mudanças. As cidades passaram a determinar as características dos espaços geográficos com maior intensidade. Desse modo, o conceito de identidade das regiões foi alterado. Mas como essa alteração se deu? O que, de fato, acontece hoje com as regiões? Ou melhor, como entender o que é uma região no mundo de hoje? Para se compreender bem o conceito moderno de região, é preciso entender também o que acontece com a economia em nível mundial e de como essa economia acaba se refletindo nos diversos países, com a intermediação do Estado e dos principais agentes da economia, isto é, as indústrias, os bancos, o comércio. Na verdade, esses agentes econômicos é que passam a organizar o espaço geográfico das cidades, formando o que se pode chamar de sistemas de cidades. A rede urbana não acontece assim de uma hora para outra. Ela surge como consequência de um desenvolvimento que passa por uma série de estágios. O primeiro destes estágios de desenvolvimento é a sementeira urbana. Neste estágio, as cidades estão brotando como sementes em um campo, sem ligações entre elas. Seus vínculos são mínimos e não existe uma hierarquia urbana subordinando as cidades menores às maiores. O segundo estágio é o da bacia urbana. Neste momento, passam a existir cidades maiores que drenam as menores, captando o produto excedente das áreas vizinhas. É quando começa a se estabelecer uma hierarquia urbana, onde as cidades menores têm pouca diversidade econômica, predominando o pequeno comércio, as funções administrativas e o transporte de mercadorias produzidas ou destinadas ao campo. As cidades menores são totalmente dependentes das maiores. Por fim, com a industrialização, acontece a consolidação da rede urbana, que faz com que se aprofunde a divisão territorial do trabalho entre as cidades e as trocas se intensifiquem, cada uma se especializando numa atividade industrial ou prestação de serviços. A partir daqui, o fluxo entre as cidades e entre elas e o campo torna-se estável, formando uma estrutura dinâmica e individualizada. A partir desse momento, pode-se dizer que essa é uma região territorialmente integrada. O processo de formação da rede urbana confunde-se com o processo de industrialização. É a indústria que acelera o processo de urbanização. E esse processo aumenta o ritmo de migração do campo para a cidade, incrementa a divisão territorial do trabalho entre as regiões e vai integrando as regiões ao mercado nacional unificado. Agora eu estou entendendo melhor esse conceito mais atual de região. Agora, será que isso aconteceu em todas as partes? Porque como a gente explicaria tanta desigualdade entre as regiões? Sabe o que é? Esse processo não deve ter ocorrido igual em todas as economias do mundo. Alguns completaram esse processo mais cedo que os outros.
Ó, pra você ter uma ideia, tem regiões ainda que estão no segundo estágio, né, o da bacia urbana, que ainda não conseguiram consolidar a sua industrialização. É, isso mesmo. Agora, essa diferença de ritmo de crescimento pode ser um problemão, viu, Gil? Porque uns vão ficando muito ricos, enquanto os outros vão ficando muito pobres, e aí começa o quê? Aquele movimento de migração interna das áreas pobres para as áreas ricas. É o que está acontecendo na União Europeia. Esse livro explica isso aqui. Quer ver? Hoje se fala numa Europa de regiões. Já que a dimensão nacional está reduzida pela integração em uma união econômica, existem muitas diferenças entre os níveis de vida entre as regiões ricas do norte e as pobres do sul. Pois é, e a identidade dessas regiões está no poder de compra, ou seja, na renda das pessoas. Sabe, Vicente, eu queria ficar um pouco mais por dentro de como se deu essa integração regional aqui do nosso Brasil. E você não queria? O ponto inicial do processo de integração regional é a formação do espaço de produção colonial. Na época da dominação portuguesa, foram implantados vários núcleos comerciais em locais privilegiados da nossa costa. Cidades como Olinda, Salvador e Rio de Janeiro estavam diretamente subordinadas ao controle metropolitano. Elas apresentavam pouca diferenciação interna, uma vez que o campo produzia para o mercado europeu e a principal função das cidades era de armazenar os produtos agrícolas e evitar o contrabando. Com o aparecimento de interesses comerciais ligados ao tráfico de escravos e contrabando, surgiram também algumas funções mercantis que foram adquirindo autonomia. Os comerciantes nativos passaram a estabelecer relações diretas com as costas da África, com a Bacia do Prata e com a Grã-Bretanha. Com isso, foram sendo criadas bacias urbanas voltadas para a drenagem de mercadoria para os portos regionais. E além desses núcleos, surgiram outros grandes portos, como o de Belém, São Luís e Recife. Com isso, foi se formando no Brasil um arquipélago mercantil. Por que arquipélago? Porque esses núcleos formavam ilhas econômicas que se relacionavam diretamente com o exterior. Repararam? Eram as bacias urbanas que se formavam no Brasil. E cada uma dessas regiões tinha em seu interior a mesma divisão. A cidade com o seu comércio e o campo com a lavoura. Esse quadro econômico brasileiro, herdado da era colonial, veio até o nosso século. Esse quadro começou a mudar com o processo de industrialização, intensificado a partir de 1930. Com a industrialização comandada por São Paulo, iniciou-se o processo de formação da rede urbana brasileira. As diversas regiões isoladas passaram a se integrar, tanto do ponto de vista intrarregional, isto é, do interior da região, como do ponto de vista interregional, ou seja, entre as regiões. Pois é, e aí surgem também aqui no Brasil aquelas desigualdades de região para região que a gente estava vendo agora há pouco. Claro, olha, mas dá para entender, ó, pensa bem. O Nordeste possuía uma pequena integração intra-regional, certo? Com o seu mercado voltado ao mercado externo, né? Então isso explica um pouco a má distribuição de renda na região. Pois é, isso aí começou a ficar mais grave a partir dos anos 50, quando a industrialização chegou pesada mesmo no Brasil e aumentou ainda mais as diferenças entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. O território, ele é uma parcela do espaço geográfico apropriada. Ela tem limites, ela tem fronteiras. Não existe território sem fronteiras, sem limites, não existe. O território sempre é uma parcela do espaço geográfico apropriada por um sujeito, portanto tem que ter um sujeito. Por isso que a gente fala em território do Brasil, dos Estados Unidos, que é o território do Estado Nacional. Assim como também se ampliou o uso do termo território, pode-se falar em outros territórios ou territorialidades, ou territórios femininos, territórios afro-brasileiros, territórios indígenas, mas sempre o território tem que ter essas duas coisas fundamentais, que é um sujeito, é um território de alguém, sempre, e os limites ou fronteiras, onde termina o território. O que é a região? A região sempre é a parte de um todo. Não existe uma região isolada, sozinha, ela sempre parte de um todo maior. Então a região é a divisão de um espaço em áreas menores. Então a região vem de uma regionalização, que é um processo de dividir uma certa área, um certo espaço, em partes menores.
Essas partes menores, evidentemente, têm que ter traços em comum, alguma coisa em comum. E uma região, como eu já disse, nunca existe sozinha, mas é a parte de um todo. Por isso que se fala em, digamos, divisão regional do trabalho, integração regional, disparidades regionais, etc. Já que a região sempre, repito, pertence, é parte de um conjunto maior. Ela se articula com outras regiões. Então nós podemos falar em regiões brasileiras, por exemplo, Nordeste, Amazônia, como podemos falar em regiões do mundo, por exemplo, Oriente Médio, América Latina, Europa, América Anglo-Saxônica, África Subsaariana, que são regiões do globo. E o que é lugar em geografia? Lugar em geografia é um espaço menor onde nós vivemos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós conhecemos as pessoas. É um espaço com o qual nós nos identificamos. Então, é o nosso lugar. Então, o lugar pressupõe uma certa vivência, pressupõe uma certa identidade local. Isso aí é a ideia de lugar em geografia. Portanto, é algo que faz parte de uma escala geográfica, a escala menor, né? E, ao mesmo tempo, tem um elemento de identidade, de identificação com o lugar, um elemento subjetivo. Paisagem é aquilo que a gente vê no horizonte, por exemplo, na fotografia, ou se a gente sobe num mirante, observando a cidade ali embaixo, é a paisagem. A paisagem pode ser mais natural, quando a gente olha apenas uma floresta, uma área relativamente intacta, sem muita ação humana, mas a paisagem normalmente reflete uma ação humana, uma ação antrópica sobre a natureza. Então a gente vê campos de cultivo, a gente vê diques barrando os rios, a gente vê edificações, cidades. Isso aí é a paisagem. A paisagem, portanto, ela reflete uma ação humana sobre a natureza e é aquilo que a gente vê. O que é paisagem natural? É praticamente uma complementação do que eu já expliquei, só que é uma paisagem identificada mais pelos elementos da natureza, daí a gente poder falar em grandes paisagens naturais do globo terrestre, as paisagens temperadas, tropicais, desérticas, tal. É um conceito ligado mais ao olhar, aquilo que aparece quando a gente está olhando.